Existe uma cena do cinema que deve estar na cabeça de muita gente com essa notícia nova de que a Colossal conseguiu trazer de volta o Lobo Terrível que estava extinto há 10.000 anos atrás, que é essa daqui, ó. You did. You crazy son of a bitch, you did. Bom, meu nome é Silveira, eu sou estudante de biologia e eu faço uns vídeos de ciência aqui na internet. E além disso, eu estudo paleontologia. Então esse tema foi um tema que me chamou muita atenção, já que eu já tenho esse interesse por animais que estão extintos e tudo mais. Então eu decidi pesquisar um pouco sobre o assunto e depois fazer um vídeo aqui no meu canal. Mas o meu canal, ele não tem um conteúdo jornalístico, então eu acho que a gente não precisa se basear em fazer um conteúdo informativo do que aconteceu, até porque eu acho que essa notícia tá um pouquinho batida. Todo mundo já falou sobre ela e muitas das pessoas que vão ver esse vídeo já sabem o que aconteceu. Mas eu vou explicar um pouquinho mais aprofundado o que aconteceu e quero trazer algumas reflexões que eu acho interessantes pra gente debater sobre esse caso. Mas pra você que caiu de paraquedas, o que é a Colossal e o que aconteceu? A Colossal é uma empresa que tem essa intenção de tentar trazer animais extintos de volta pra vida, tipo mamute e dodô. Você deve ter ouvido uma repercussão sobre ela na mídia por conta dessa ideia do mamute. E além de falar de trazer o mamute de volta várias vezes, eles são conhecidos por terem feito uma almôndega de mamute. E uma dessas empreitadas era tentar trazer o lobo terrível de volta. O lobo terrível nada mais é do que uma espécie de lobo que ela tem uma estatura maior que ela foi extinta há uns 10.000 anos atrás. Você deve lembrar desse lobo por conta da série Game of Thrones. Eles são os pets da família Stark. It's a freak. It's a direwolf. Beleza, mas como é que você traz um bicho que foi extinto há 10.000 anos atrás de volta à vida? Essa era a pergunta que a Colossal tinha e tentou responder. O que eles dizem ter feito foi o seguinte: eles encontraram 2 fósseis de lobo terrível que tinha um sequenciamento de DNA, um genoma completo o suficiente para que eles conseguissem analisar e sequenciar bonitinho. A partir desse sequenciamento, você consegue comparar esse genoma com o genoma de espécies que estão vivas hoje. Então eu pego o genoma do lobo sinistro e comparo com o lobo cinzento, que é o bicho mais parecido com o lobo sinistro que a gente tem vivo. E a partir disso você consegue descobrir quais são os genes que fazem com que aquele animal tenha uma aparência tão diferente do lobo cinzento. Ao todo, eles coletaram 20 genes que para eles eram muito importantes para fazer com que a aparência do lobo sinistro fosse bastante diferente da aparência do lobo cinzento. E depois eles trabalharam com engenharia genética. Então você pega células de sangue de lobo e você modifica aqueles genes que estão dentro daquela célula. Então eles pegaram esses 20 genes que eram diferentes e modificaram os genes da célula do sangue do lobo para fazer com que ficassem parecidinhos com esses genes que eles tinham, que eles achavam característicos. Só que uma coisa importante também é que não foi 20 genes que eles se basearam do lobo sinistro. Na verdade, 5 desses 20 genes eles não podiam modificar no lobo cinzento, porque se eles modificassem tinham um risco de causar surdez e cegueira nos filhotes. Eles pegaram genes parecidos que tinham funções semelhantes em cachorro doméstico. Logo, na verdade, todos os genes daquele animal são genes de lobo cinzento modificados, porém 15 deles são genes baseados no lobo terrível. Isso é um lobo terrível ou isso é um lobo cinzento diferentão? Na minha opinião, não teve nenhuma desextinção nessa história. Tem um lobo que eles modificaram para ter características parecidas com aquele lobo original. Mas um ponto importante é que a gente não sabe quantos genes diferenciavam esses dois lobos. Podia ser que a aparência física fosse determinada só por esses 20 genes, e é por conta desses 20 genes que esse lobo era todo diferentão. Mas pode ser que fossem 20.000 genes que fizessem essa diferença toda na aparência. Então, por mais que a gente tenha um lobo que definitivamente ele deve ter uma aparência muito mais parecida do que o que era o lobo sinistro, a gente não tem o lobo terrível vivo hoje. E esses filhotes, eles estão vivos. Existem 3 filhotes hoje em dia. São 2 machos de 6 meses e uma fêmea de 2 meses de idade. Além disso, nasceu um outro macho, mas esse outro macho morreu com 10 dias de vida, de acordo com a Colossal, por nenhum motivo relacionado à engenharia genética que eles fizeram. Então esse estudo foi inútil? Na minha opinião, possivelmente não. Primeiro que, se tudo que eles falaram é verdade, sendo que a gente não tem como verificar porque não tem artigo revisado por pares, a gente descobriu, por exemplo, que o lobo terrível ele tinha uma pelugem branca e grossa. É uma coisa que a gente não sabia. Além disso, você desenvolve
tecnologias no meio desse processo que podem ser úteis em estudos futuros. Como, por exemplo, no vídeo que a Colossal posta no YouTube, eles falam sobre a nova tecnologia que eles supostamente desenvolveram para você extrair DNA de lobo cinzento de uma forma menos evasiva e menos estressante para o lobo. Beleza, pontos positivos ditos, vamos voltar às críticas. Nos vídeos que a Colossal posta nas redes sociais, eles vendem essa ideia de que eles querem preservar o meio ambiente, e esse é um projeto ambiental. Sinceramente, essa história toda de que uma empresa feita por empresários bilionários quer salvar o mundo porque a gente tem uma crise de biodiversidade e a gente precisa de alguém para solucionar esse problema, desculpa, para mim é quadrinho da Marvel. Para mim, existe alguma coisa que eles estão buscando de lucro nessa história. Então no vídeo eles deixam muito claro, inclusive com essa frase, de que eles não são um Jurassic Park. Mas na minha visão, eles são exatamente isso, um Jurassic Park. Se eles não venderem esses animais como forma de um showzinho, ou de um parque, ou de alguma coisa assim, eu sou um boné. Mas além de eu achar esquisito essa ideia de que eles são bons moços, vamos parar pra pensar nessa ideia de preservação ambiental por uns 2 segundos. Por que eles não tentam fazer isso de uma forma mais prática? Realmente a forma mais prática de você fazer preservação ambiental é trazendo um bicho de volta que morreu faz 10 mil anos? Ou será que a gente poderia pegar os animais que estão vivos hoje e preservar eles por mais tempo? Não seria mais viável e mais barato você simplesmente salvar o que existe do que você criar tecnologias carérrimas para trazer de volta o que não existe mais? Até porque o timing é bastante curioso. Nesse exato momento, está sendo discutido no Congresso americano tirar o lobo cinzento da lista de animais ameaçados de extinção. Isso quer dizer que vai ser liberado você caçar lobo, por exemplo. Então seria mais produtivo a gente pensar em como a gente para essas leis. E tudo bem, eu sei que uma coisa não exclui a outra, mas o meu ponto é que não faz o menor sentido isso ser um projeto 100% embasado numa ideia ambiental mirabolante. Até porque um dos modos que eles vendem nos vídeos do porquê que isso é importante, porquê que é importante você trazer Lobo Terrível, ser uma parada importante, é o argumento da história de Yellowstone. Para você que não sabe, Yellowstone é um parque nacional nos Estados Unidos que tem uma história famosa de que lobos mudaram os cursos do rio. Porque os lobos, eles foram extintos por conta da caça no Parque Nacional de Yellowstone. E quando os lobos foram extintos por conta da caça, os veados que normalmente se escondiam em cima dos morros começaram a se espalhar pelo parque natural. Se espalhando, eles começaram a comer os brotos das árvores quando elas eram muito novas, então as árvores elas não conseguiam se desenvolver direito. Com as árvores não se desenvolvendo direito, você não tinha madeira e os castores que fazem barragens nos rios não conseguiam mais fazer essas barragens. Por isso que quando você reintroduziu os lobos, supostamente eles mudaram os cursos dos rios. E eu acho curioso a utilização dessa história para tentar falar sobre trazer de volta o Lobo Terrível, porque a gente sabe que essa história ela não é tão bonitinha assim. E o grande problema é porque a reintrodução de lobos foi feita de modo errado. A linhagem de lobo que foi reintroduzida em Yellowstone era uma linhagem maior e mais forte do que a linhagem original do parque de Yellowstone. E quando essa nova linhagem de lobo saiu do Parque Natural de Yellowstone e foi para os ambientes na redondeza, começou a causar um desequilíbrio ecológico, que eles eram maiores e mais fortes do que os lobos locais. E o que é o lobo terrível se não um lobo maior e mais forte? Mas além dessas contradições, eu acho que o grande ponto que a gente tem que levantar aqui é que esses animais eles estão extintos há muito tempo. A gente tem que lembrar que esses 10 mil anos talvez tenham sido os 10 mil anos de uma mudança mais brusca na história do planeta Terra, em que mais coisas mudaram rapidamente. O mundo que esses animais viveram não é mais o mundo que a gente tem hoje em dia. E existe uma cena de Jurassic Park que eu acho que discute isso muito bem, que eu vou deixar essa cena falar sozinha pra vocês. Poxa, a falta de humildade demonstrada perante a natureza me deixa chocado. Obrigado, Dr. Malcolm, mas as coisas são meio diferentes do que eu e o senhor Eu temíamos. sei, são bem piores. Quero Você não mesmo. vê o perigo. John, inerente no que está fazendo aqui, a força genética, a maior força que o planeta já viu, e você maneja como uma criança que encontrou a arma do pai. Eu acho que não está nos dando o mérito devido. Nossos cientistas fizeram coisas que nunca foram feitas antes. Sim, mas seus cientistas se preocuparam tanto se podiam conseguir que não pensaram se deviam. O mundo mudou radicalmente e todos queremos acompanhá-lo.
Eu não quero me precipitar, mas veja... Dinossauros e o homem, duas espécies separadas por 65 milhões de anos de evolução, foram colocadas juntas novamente. Como podemos ter alguma ideia do que esperar? Então, como o Dr. Grant falou, existe uma diferença no tempo histórico muito grande para a gente realmente conseguir prever o que vai ser você trazer um animal lá de trás para viver no mundo de hoje em dia. A gente não consegue mensurar exatamente as consequências. E aí, eu levanto duas perguntas. Como é que esse lobo vai sobreviver no mundo de hoje em dia? Como que o ecossistema local vai reagir à entrada desse lobo? Será que não vai acontecer que nem os arredores de Yellowstone? E você vai causar mais desequilíbrios ambientais? Será que brincar de Deus dessa forma é um negócio que realmente vale a pena? A gente tem que lembrar que ecossistemas são sistemas complexos. Você tem N fatorizinhos, N detalhes que afetam e muito o como um ecossistema funciona. Fazer esse tipo de previsão é muito complicado. Voltando a citar Jurassic Park, porque Jurassic Park faz essas discussões muito bem, no livro tem uma fala do Dr. Malcolm que eu acho que fala mais ou menos o que eu quero falar. Ele faz uma metáfora com uma mesa de sinuca. E se você pegar o taco e bater na bola branca, você consegue mais ou menos prever a trajetória dessa bola branca. É só você saber de algumas constantes, tipo, qual foi o ângulo de incidência do taco na bola, qual força que o taco bateu na bola. E sabendo dessas constantes, você consegue prever qual vai ser a trajetória da bola depois que o taco bate nela. O problema é que essa previsão, ela funciona a muito curto prazo. Isso porque, depois de algum tempo, você vai ter pequenas coisas do ambiente que vão afetar a trajetória daquela bola, como por exemplo, o vento do ventilador do bar, talvez um desnível na mesa de sinuca que é muito pequeno para você ver. E essas imperfeições, esses detalhes naquele ambiente vão mudar a trajetória de pouquinho em pouquinho, ao ponto que depois de alguns segundos, a trajetória da bola vai ser muito diferente do que o que você conseguiu prever lá atrás. E mesmo no curto prazo, essas previsões ainda são imprecisas, porque elas dependem de fatores, muitos deles que estão fora do nosso controle e que a gente não conhece. Bom, mas admitindo a minha hipocrisia, se a Colossal lançasse amanhã parque de animais extintos, com Dodô, com Lobo Terrível, um mamute, eu ia pagar o que fosse pra ir ver. É por isso que eu acho que é um fator comercial, porque mesmo eu, que tenho críticas a esse projeto, acho esse projeto incrível. Esqueci de gravar o final do vídeo, mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa reflexão acerca desse tema que eu achei muito interessante trazer aqui. E já deixa o seu gostei, o seu comentário, se inscreve para ajudar esse canal. Mas mais importante do que você deixar seu gostei, se inscrever nesse canal, aqui embaixo eu estou deixando a petição para que a gente possa repatriar o fóssil do Irritator. Eu já postei um vídeo nas minhas redes sociais falando sobre isso, aqui no YouTube, tá? Nos meus shorts, falando do porquê que é importante a gente repatriar um fóssil nosso que está lá na Alemanha. E você pode simplesmente ajudar assinando a petição. O link tá aqui. Então faz esse favor. Muito mais importante para mim do que você se inscrever e gostar desse vídeo, comentar, é você assinar a petição do Irritator. Valeu? Beijão e até a próxima.